Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Muito bom ver os irmãos, mas em especial a irmã Detinha, que volta de viagem. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por cada vida. Queridos, abra sua Bíblia comigo. As crianças. Vamos orar pelas crianças. Tem criança aí? Cadê o Theo? Cadê Davi? Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá, Pérola. O Caio está aí. Guilherme. Amém? Querido, estenda suas mãos para cá. Vamos aqui apresentar os nossos filhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela vida dos nossos filhos. Pai, que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor seja sobre eles. Pai, guarda o coração deles. Pai, livra eles, ó Deus, do homem mau. Pai, livra eles, Pai. Pai, que o coraçãozinho deles, Pai, estejam guardados no Senhor. Pai, que o sangue do Senhor, ó Deus, seja sobre eles, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a salinha. Deus abençoe, cuidado. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra aí Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Amém? Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber, desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, que somente o teu Espírito Santo tenha graça. Pai, que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade. Pai, toda autoridade, Deus, seja pelo Espírito Santo a trazer, a ministrar, a falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou diminuir um pouco esse furacão, que a concorrência com ele é desleal, tá? Queridos, eu confesso para os irmãos, obrigado, filho. Eu tenho buscado refletir muito sobre a vida, sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre 2023, sobre 2024, e eu confesso a minha humanidade. É um desafio. É um desafio. São tantas coisas que nos vêm à cabeça. É um mundo em segundos à nossa cabeça. E eu orando, buscando, e eu confesso para os irmãos que, sabe quando você fala assim, Senhor,
que o Senhor quer falar? Senhor, o que o Senhor quer fazer? E parece que em nada há conexão. Vocês entendem isso, irmãos? Isso acontece só comigo? Não, não. Então eu estou aqui e eu quero, muito provavelmente, muito mais, falar, talvez, do que pregar. Mas eu creio num Espírito Santo que trabalha de maneira sobrenatural. Você crê, irmãos? O compromisso do Senhor é com a minha pessoa ou com a igreja? É com a igreja. Irmãos, se você crê, você vai comer do melhor da palavra essa noite. Tudo é possível ao que crê. Amém? Queridos, eu na minha ignorância e no meu vazio, comecei a caminhar e talvez eu parecia muito com o escritor de Eclesiastes. Comecei até a questionar algumas coisas. Comecei a avaliar algumas coisas. E se você não conhece o livro de Eclesiastes, é um dos livros mais marcados da minha Bíblia. Tem hora que eu não sei nem porque que eu marquei, que já marquei quase todo. E olha que minha Bíblia não é tão velha. Eu convido você a uma leitura e eu tenho certeza e afirmo a você que se você sair daqui simplesmente com um pãozinho como alimento essa noite e você abrir a palavra, o Espírito Santo vai ministrar mais e mais na sua vida, porque Deus tem compromisso dele, além com a igreja, ele tem compromisso com a palavra. Amém, irmãos? Por que que eu fui no livro de Eclesiastes? Eclesiastes é chamado o livro do pregador, e aí você vai entender talvez alguns hiatos, algum delay entre eu e Deus, algum vazio, porque o livro Eclesiastes poderia chamar também o livro do pregador, ou o pregador. Então eu, relembrando algumas coisas, qual é o conteúdo do livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes vem tratar, vem falar para mim e para você sobre a necessidade de temer a Deus em um mundo decaído. Parece com algo hoje? O mundo hoje está legal? Não. Então esse livro ele foi escrito para que o cristão consiga se encaixar num mundo decaído, frequentemente confuso e frustrante. Parece que esse livro foi escrito hoje, irmãos. Com isso, o propósito do livro é transmitir sabedoria e conhecimento ao povo de Deus, de forma a temer a Deus. Queridos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Caminhando no texto, Deus fez tudo, tudo. A palavra tudo, irmãos, ela não limita. Tudo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E a gente precisa pensar, às vezes a gente murmura, reclama, questiona, avalia alguma coisa na nossa vida, olha para trás e vai querer dizer assim: acho que eu errei, eu não devia ter feito, ou eu fiz e tenho dúvida do que eu fiz, algo que a gente vai pensar. E na verdade nós sabemos, no próprio livro de Eclesiastes, no próprio capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há um tempo até para briga. Há tempo para muitas coisas. E a gente precisa entender o tempo que nós estamos. Queridos, e todo final do ano, ele é um ano que carrega em si, é uma data, perdão, que carrega grande reflexão. É uma mudança, é uma transição, e a gente precisa realmente pensar a nossa vida.
Ontem nós tivemos a nossa reunião de liderança, senti falta de alguns, convidei os irmãos que quisessem participar, né? Mas senti falta de alguns. E esse momento de reunião, ele trata o quê? Exatamente. Qual é a nossa postura como liderança, qual a nossa atitude, qual a nossa caminhada, como que nós estamos enxergando o ministério, ou seja, reflexão. A vida é feita de reflexão. Eu estou num trabalho, estou numa empresa, vale a pena estar na empresa? Eu estou nessa igreja, vale a pena estar nessa igreja? Eu estou vivendo um relacionamento, por exemplo, de namoro. Isso é para casamento? Vamos virar mais um ano. Qual a decisão? E a gente precisa pensar muitas coisas. E em meio a tantas necessidades e decisões, nós precisamos pensar a vida. O título da mensagem dessa noite é A Vida. Não no sentido de A com H e A com acento, de existir, mas a vida. Há vida, há uma vida, há decisões. E a gente precisa pensar nesse ser que está vivendo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E se eu não souber enxergar essa vida, eu não vou contemplar o que está me acontecendo por mão de Deus, por formosura, por ação de Deus. Hoje pela manhã eu ministrei uma palavra e o tema da mensagem, né, vai tratar exatamente do perigo da vitória. A vitória, às vezes, ela é perigosa, porque ela nos leva ao lugar de uma autoconfiança. E depender de Deus, temer a Deus, é o caminho, o princípio da sabedoria. Então, queridos, Deus fez tudo formoso, e quando eu não enxergo esse mundo, aquilo que está acontecendo como mão de Deus, como formosura, de alguma forma eu não estou contemplando, eu não estou enxergando essa vida. E a gente precisa enxergar a vida. A gente precisa saber onde nós estamos inseridos. A gente precisa parar a pensar, porque quando nós analisamos, nós temos a oportunidade de identificar aquilo que não é saudável, aquilo que não está bom, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos tratar, para que possa ser melhorado. Então a reflexão, ela é algo saudável. O questionamento, a análise é algo saudável. Meu casamento está bom? Meu relacionamento está bem? A minha saúde está bem? Deus fez tudo formoso, é uma afirmação, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Não vou na igreja hoje não, domingo que vem eu vou, mas vai ter domingo que vem? Domingo que vem existe? Qual a certeza que a gente tem na segunda-feira do amanhã? Às vezes tem segunda-feira, não para mim. Nós, seres humanos, estamos imbuídos, estamos dentro, habita dentro de nós um senso de eternidade. Como que aquilo que a gente não realizou hoje, a gente realiza amanhã. O problema do relacionamento, a gente resolve amanhã. O problema financeiro, a gente resolve amanhã. E aí vai passando dias, e na realidade eu estou construindo uma vida vazia, uma vida estranha, uma vida de junto, mas separado, uma vida não saudável, porque a gente realmente não está contemplando a vida. Esse senso, essa habitação de uma eternidade dentro de nós, é algo inerente a todos nós. Nós não nascemos para a morte,
Nós fomos criados para uma vida eterna, mas algo foi interrompido com o pecado, e esse homem em Adão, ele se tornou caído, e agora ele precisa de Jesus, ele precisa do Salvador. Então, esse homem que tem dentro dele esse senso de eternidade, teve essa eternidade interrompida. E a gente precisa reconstruir a nossa rota, precisamos olhar para essa condição, para esse tempo em que nós vivemos, porque há algo maior que nós almejamos, que nós precisamos alcançar. Então, queridos, o texto continua, né? Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, coisas do passado, e a princípio até o fim. O que o texto está dizendo? Olha, habita em nós um senso de eternidade. Então tem coisas que já passou, que eu não sei, que não é do meu tempo. E tem algo que vai acontecer, que eu acabo não percebendo. Amanhã eu vejo aquela árvore ali, se ela deu flor ou não. Amanhã eu vejo os pássaros. Amanhã eu percebo a natureza. E quando eu vou ver, muita coisa já passou. Os filhos que eram crianças já estão casados. E a gente não teve tempo para viver a vida, a maternidade, a paternidade. E a gente ficou muito distante de todos os propósitos daquilo que o Senhor nos deu. E ainda continua aqui o escritor, o pregador, dizendo, né? Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Como nós precisamos pensar isso? Queridos, alegrar nossa alma é muito importante. Nós nos dividimos em corpo, alma e espírito. É preciso alegrar o quê? A alma, o espírito e o corpo. É preciso com que nós venhamos pensar, precisa habitar em nós uma alegria. Queridos, a gente às vezes está até cansado, às vezes nós estamos até confuso no meio de decisões, mas a gente precisa pensar, a verdadeira alegria está em Jesus. E se eu conheço Jesus, nós precisamos ser mais alegres. Nós precisamos externar mais a alegria que deve habitar em nós. Amém, queridos? Não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se. Querido, quando nós nos isolamos, quando nós nos abatemos, quando nós nos fechamos, adoecemos. Porque esse senso de eternidade, esse ser que é uma vida, ele precisa, é como algo inerente à sua habitat natural, de alegria. Eu preciso estar num lugar onde eu construo essa alegria, onde eu vivo em alegria e não em opressão. Mas muitas coisas estão nas nossas mãos, as tomadas de decisões, de entender o tempo, de contemplar que Deus fez todas as coisas formosas e boas. E nós, seres humanos, criamos problemas demais. Nós vamos ver isso aqui no texto, e eu quero me dedicar ao livro de Eclesiastes. Sei que tudo que Deus fez, ou faz, durará eterna. Verso 13. Sei também que poder comer e beber, e desfrutar-se do que conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Trabalhar é legal, mas não conseguir comer do seu trabalho é estranho, é esquisito, é algo contraditório. E a gente, como cristão, a gente precisa pensar, você trabalha, amém, você está desempregado, precisa que Deus abra uma porta, Deus abre, mas esse trabalho precisa prover. A gente tem que ter liberdade de comer do que a gente faz, porque isso é parte da vida.
Isso faz parte, está inserido naquilo que tudo que Deus fez é formoso. Irmãos, Deus quando cria o homem, coloca o homem no inferno? Éden, lugar totalmente estabilizado, climatizado, lugar perfeito de provisão. A gente precisa pensar nisso. Agora, onde nós habitamos hoje? Agora, fisicamente, você está aqui. A sua cabeça está onde? Porque a vida não define muito em quem nós estamos enquanto carcaça. Desculpa falar dessa forma, enquanto corpo. Mas onde estiver os nossos pensamentos, vai ditar muito a nossa vida, a nossa continuidade. Se eu estou em casa, mas não estou em casa, se eu estou no trabalho, mas não estou no trabalho, se eu estou na igreja e não estou na igreja, eu não consigo fazer parte desse mundo. Queridos, nós precisamos pensar essa vida. Quantas vezes corremos para alcançar tantas coisas e perdemos a oportunidade de contemplar aquilo que Deus faz. A própria natureza em nós que habita essa eternidade, já nos faz a gente correr por demais e não perceber a vida à nossa volta. Queridos, nós estamos ficando velhos. Mais um ano se encerra. Os cabelos brancos apontam. As crianças deixam de ser crianças. Os velhos se tornam cada dia mais idosos. E chegará realidades da nossa vida, que a gente precisa saber quem nós somos. Porque o que nós somos hoje, nós não seremos eternamente. Nós estamos em constante mudança, seja para positivo, seja para negativo. Quem você é? Que lugar você habita? Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Irmãos, nós não temos domínio sobre hoje daqui 10 minutos. Nós não temos domínio sobre o amanhã. Que dirá o ano de 2024? Quem já ouviu falar em déjà vu ou déjà vu? Está esquisito, né? Esse mistério, né? Olha o que a Bíblia fala aqui no verso 15. O que já foi e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Verdadeiro déjà vu. Acontece uns trem que você não explica. Eu acho que eu já vivi esse trem aqui, gente. O que já foi, o que será também, já foi. Deus fará vir outra vez o que passou. Irmão, não há nada de novo sobre a terra. Nada de novo sobre a terra. Nada surpreende Deus. Nada escapa da mão de Deus. Nada. Nada. Vão comigo em Eclesiastes 4, capítulo 4, verso 9. Eu te aconselho a não fechar a sua Bíblia, né? Melhor é ser 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Coisa boa, irmãos. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Não é bom não, irmão? Calma que não está no seu tempo. Deus fez todas as coisas boas ao seu tempo. Esse é o meu tempo. Respeita o meu tempo. Né, irmãos? Os casais, coisa boa para nós. E vocês têm que entender que isso foi feito para nós. Dá licença. Vai chegar lá a sua vez, varão.
Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir um cordão de 3 dobras, não se rompe com facilidade. Queridos, como é bom entender que o Evangelho sempre se deu em unidade. Não é bom ser sozinho. A vida não se constrói sozinho. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo formoso. Quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, Ele fala assim: esse Zezão aí não pode ficar sozinho não, arrumar alguém para ele. E é isso mesmo, irmãos, a vida é assim, e seja só na questão homem e mulher, como é bom a gente ter amigos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Como é bom ter pessoas que constroem com a gente, que pensam como a gente, que somam na nossa vida, que fazem parte da nossa vida. Isso é Evangelho. Irmãos, a vida sozinho ela é muito desafiadora. Desafiadora. A vida transita e a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Lembra do senso de eternidade? Então a gente precisa desfrutar o hoje. Cuida do hoje, valoriza o hoje, porque amanhã é um mistério, mas hoje chama presente. Todo mundo quer ganhar um presente no Natal, né? Natal é de Jesus, né? Mas todo mundo quer ganhar um presente no Natal. E aí a gente precisa pensar, o que é um presente? O que é um presente? Presente é algo que realmente a gente gosta. Presente, em tese, é algo que vem de encontro às nossas necessidades. Um chinelo é bom demais, irmãos. É presente. Quando a gente ganha algo, vem de encontro a uma necessidade, e você deixa de gastar algo que era seu, porque alguém te deu. Parece bobagem, irmão, mas não é. A vida está acontecendo e a gente está em mutação. Olha comigo o verso 13. A Bíblia está falando aqui, o escritor, o pregador está falando numa transição de idade. Ele está falando de um conhecimento de vida, de algo que ele vem alcançando. E aqui ele falou, olha, não é bom ser um só, é melhor ser 2. E ele continua no mesmo contexto, no verso 13 ele vai falar, melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Eu gosto muito desse texto. E eu quero trocar a questão de idade. Eu não quero entender esse velho como alguém que tem mais idade. Eu quero entender a pessoa que ela é soberba, que ela se acha conhecedora, e ela já não consegue mais habitar num mundo comum de pessoas. E isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. É preferível um jovem que de alguma forma é ignorante, mas te escuta. A gente precisa pensar isso, melhor é o jovem pobre, mas ele é sábio, porque ele escuta, do que alguém que já tem algum conhecimento, mas é tolo, não consegue mais ouvir, não consegue relacionar, não consegue encaminhar, não consegue ser um com o outro. Queridos, nós precisamos pensar essa vida. Tantas coisas lhe foi acontecendo e eu quero que você olhe para a sua vida. O que tem acontecido na sua vida? Nós sabemos que tinham pessoas que eram casadas, que terminaram casamentos. Nós sabemos que tinham pessoas que eram pais de filhos pequenos, hoje são pais de filhos casados. E quantas coisas estão transitando que você não tem domínio, e aonde isso está caminhando, e aonde ainda vai. E a gente não consegue medir. A gente não tem domínio disso.
Irmãos, ter hoje a minha esposa e o meu filho em casa é muito legal. Mas uma hora o filho vai sair de casa, vai estar trabalhando, vai estar casando e tantas coisas. Uma hora vem uma surpresa, pai, o senhor vai ser avô. A vida está acontecendo. Tantas coisas vêm. Mas vêm as notícias ruins também. Então a gente precisa saber habitar no lugar da alegria, no lugar do entendimento, no lugar de reconhecer Deus, porque se nós estamos com esse senso de eternidade, a gente não percebe que chegou o fim do ano, a gente não percebe a primavera, a gente não percebe o outono e não sabe viver cada tempo. Queridos, nós temos hoje várias coisas destruindo a família, destruindo a igreja, destruindo valores. Quanto mais nós aproximamos de tecnologia, a gente vai vendo aonde é que as coisas não andam bem. Eu mandei na linha de transmissão, a minha cunhada compartilhou aquele vídeo no nosso grupo de família. E confesso para os irmãos que me chocou muito. Crianças surtadas de noite com a mãozinha assim, ó. Irmãos, aquilo é um verdadeiro retardo mental. Irmão, nós estamos criando zumbis dentro de casa. Hoje um filho já é algo desafiador. Amanhã, a gente corre o risco de falar assim, maldita hora que eu gerei isso. Porque a gente não pensa no amanhã o que a gente está construindo. Nós estamos construindo, perdão que eu vou falar, irmãos, verdadeiros demônios dentro da nossa casa. Porque não tem identidade nossa, não tem identidade de Cristo, são pessoas vazias e que amanhã são um instrumento de coisa ruim para destruir você e a sua família. E nasceu dentro de nós. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Muito sério. Irmãos, um filho bem criado, ele é alegria para os seus pais. Um filho mal criado, ele corrói como um câncer os nossos ossos. E isso é muito delicado. E há um monte de coisa acontecendo para destruir a família e a igreja. Irmãos, qual a diferença tem uma mulher quando ganha uma criança e ela larga na rua, põe no lixo, põe na sacola e joga num rio, de uma mãe que dá um celular para uma criança? Nenhuma. Nenhuma. Quando uma mãe, um pai, o pai também, não acompanha a criação do filho, porque nós estamos falando de vida. Quando esses pais não acompanham a criação dos filhos, estão entregando seus filhos a mamon. E eu já preguei sobre isso aqui. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Quem criou o TikTok não permite o TikTok no seu país. Tem noção que é isso? Nós estamos vivendo época, queridos, que arrumaram um profissional para fazer algo manual, vai se tornar caríssimo. Alguém, um pedreiro, um lanterneiro, não vai ter mais não, queridos. Não vai ter mais não. Porque a geração da telinha aí, ó, não vai pegar numa ferramenta não. E os poucos que sobrarem, poucos, vão cobrar caro porque não vão dar conta da demanda. O mercado está mudando, as coisas estão acontecendo. E a gente precisa perceber a vida, construir a vida, construir a família, construir a igreja. E aí talvez alguém pode pensar assim, esse pastor está pouco espiritual, por isso que ele não deu conta de preparar uma mensagem realmente bíblica, pregar Jesus. Não é não, irmãos. Muitas são as aflições da nossa alma. Quantas coisas, irmãos, nós temos visto.
Irmãos, teve coisas aqui do livro de Eclesiastes que eu escolhi não ler. Vai ler esse livro. O dia da alegria deveria ser o dia que nós não nascemos. O pregador vai dizer. A sabedoria, ela habita na casa do luto. Quando você olha para esse livro, você fala assim, meu Deus, o mundo está muito esquisito mesmo. A gente precisa, queridos, olhar para a vida e ter pessoas à nossa volta. Pessoas que estão crescendo. Pessoas que estão tentando vencer na vida. Pessoas que temem ao Senhor. Que estão entendendo que o mundo lá fora não serve, é caído. É um privilégio, queridos. É um privilégio. Queridos, é muito fácil nós sabermos o caminho. Tudo que o mundo aponta vai para o sentido contrário, que você não erra. Não erra. Tudo que o mundo lá fora aponta, pode ir para o caminho contrário, que você não erra. Vamos em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Queridos, o que me adianta poder dizer, legal, 2024, Moriá faz 10 anos, 2024 eu vou fazer 10 anos de ministério. Queridos, não adianta uma caminhada com o Senhor e terminar mal. A gente precisa pensar a nossa caminhada, mas não perder o foco da linha de chegada. Nós sabemos de famílias que estavam no Evangelho e pararam a caminhada. E nunca que se para a caminhada, as coisas ficam normais. Porque a Bíblia fala que um buraco chama outro buraco, ou um abismo chama outro abismo. Um tropeço chama outro tropeço. E quando nós recuamos na fé, o inimigo fala assim, agora é a minha vez. Deixa comigo. Queridos, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A gente está construindo, a gente está caminhando, e haverá um fim. Qual o fim? Qual o fim que te vem à mente? Fim da vida terrena? Pode ser. E a sua vida espiritual, como será? A gente precisa pensar em como tudo termina. Nós precisamos pensar a respeito disso. Como termina o ano? Falei que em 2023 eu faria isso, isso e isso. Você fez? Porque se você não faz essa análise, você vai falar um monte de coisa de novo em 2024 e maior será a sua frustração no final de 2024. E nós não temos domínio de todas as coisas, porque vão acontecendo coisas ao longo da vida, umas que lhe tiram o chão, outras que lhe vêm como sol, como nuvem, como sombra. E nós não sabemos quais delas virão. Ainda no mesmo capítulo 7, o versículo 10, e eu gosto muito dele. Ah, pastor, a igreja de antigamente ela era mais fervorosa. Os cânticos de antigamente era mais crente, era uns negócios diferentes a igreja. É verdade, verdade. Mas olha o que o sábio, o que o pregador vai dizer. Nunca pergunte
Por que os dias passados foram melhores que o de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Antigamente era melhor. Queridos, Deus te colocou nesse tempo. Deus nos colocou nesse tempo. Nós como liderança, eu como pastor, cada um como líder, temos que trazer resposta a esse tempo. Eu como sacerdote da minha casa, tenho que trazer resposta a esse tempo. A minha teologia precisa trazer resposta a esse tempo. O evangelho é o mesmo, a palavra não muda, mas as respostas à necessidade da igreja sempre muda. As coisas mudam, os tempos mudam. E coisa ruim é quando a gente está envolto numa vida vazia, onde a gente preocupa com o exterior e não entende a vida, esse algo interior que precisa acontecer em nós. Lembra da gravidez? Quando há uma obra do Espírito em nós, é algo que vem dentro de nós e produz transformação para o exterior. E o tempo de hoje, há algo exterior que tem invadido o seu interior. E isso é doença. São dias difíceis, mas, contudo, a gente precisa entender os desafios desse dia, porque há tempo para todas as coisas, vai dizer aqui o escritor. Mas não é sábio pensar que outrora era melhor. Senhor, obrigado, porque os desafios de hoje são grandes, muito grandes. Mas o Senhor tem nos dado toda a ciência, toda a sabedoria, todo o discernimento do Espírito Santo. Eu estava conversando com a minha cunhada, com a mamãe também, a respeito da questão da síndrome de tela. Uma conversa rápida e a gente, na realidade, não tem muita resposta, que é algo muito novo. Síndrome de tela já é uma doença. Aquelas crianças estão doentes mental. Isso é grave. Isso gera um emburrecimento, desculpa a palavra, tão grande, tão grande. Eu não sei se psiquiatra, psicólogo, psicanalista vai dar conta de tratar, não, irmãos. É milagre de Deus. Deus pode todas as coisas. É milagre de Deus. Você conceber um filho doente, nascer enfermo e você ter que tratar dele é uma coisa. Você receber um filho saudável e destruir a mente dele é algo a se pensar. Os dias de hoje são desafiadores. Os dias são desafiadores. A vida acontece para todos nós. Olha aí Eclesiastes 7:29. O que descobri tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ele quem? O homem. Gente, Deus fez o ser humano show de bola, mas esse tal de ser humano arruma problema demais. Aí agora eu me identifico como um Chevrolet 72, está na moda. Aí eu me identifico agora como um cavalo. Está desse jeito, irmãos. E eu falei com os irmãos dos cachorros, que tem gente que vivendo de cachorro. Vocês viram isso aí, vocês pesquisaram? Eu me identifico como cachorro. Uau, uau. Aham, para você. Irmãos, é sério, o mundo está esquisito. O mundo está esquisito. Irmãos, esse homem, esse ser humano se meteu em muitos problemas. Muitos problemas. Irmãos, a gente está inventando problema.
Cada vez que a gente distancia de Deus, das coisas que o Senhor fez, nós abraçamos mais problemas. Irmãos, tira o celular de uma criança que não está em nível avançado, é igual tirar droga da mão de um dependente químico. É igualzinho. E hoje os jovens estão imbuídos que eles têm certeza que eles são donos da vida deles. Eu acho que o que a gente mais devia fazer é pegar os filhos, tudo botar na rua e falar assim, já que você é o cara, vai morar sozinho, vai se virar aí. Vamos ver quanto custa o nariz, depois você volta. Nariz é caro para chuchu, viu? Água, luz, aluguel, roupa lavada, comida a tempo e a hora, internet, eita trem caro. Não é brinquedo não, irmãos. E o objetivo da mensagem é que os jovens, os meia-idade e os mais velhos, a gente precisa repensar a vida, a gente precisa temer a Deus, a gente precisa entender que o mundo está decaído, o mundo está confuso, há tantas coisas frustrantes à nossa volta. Irmão, você imagina, a gente vive dias de desafios, brigando com família, com filho, com tanta condição, aí vem um tal de tempestade, arranca o telhado da sua casa, você já está com vontade de matar o marido e a mulher, o que você faz? A gente não está dando conta da gente. É sério, irmãos. Há um desnível, um desequilíbrio muito grande na humanidade. Vocês estão rindo de vocês mesmo. Estou brincando. Queridos, imagina, você mora em Maceió, na praia, casa linda, sua casa começa a afundar. Vocês viram isso? Misericórdia, queridos, misericórdia. Queridos, tem tanta coisa que a gente não tem domínio, tanta coisa que a gente não tem domínio, a gente precisa pensar a vida com mais leveza. Irmãos, estar vivo hoje é um presente, é um privilégio. Se amanhã tiver sol, já está bom demais. E se tiver força, a gente vai levantar da cama e vai primeiro glorificar o Senhor. O resto que vier é lucro. O resto que vier é lucro. Irmãos, cuidado com aquilo que às vezes a gente acha que a mão de Deus está pesando, e muitas das vezes a gente constrói coisas ruins. E quando eu falo aqui, por exemplo, da questão do síndrome de tela, eu estava conversando com uma família, atendendo um casal esses dias, semana passada, e quando o filhinho nasceu, ele comprou videogame para o filho, e comprou um tablet para o filho. Um bebê vai usar um tablet, um bebê vai usar um videogame. E eu não falo isso para reprovar essa família, eu falo isso para a gente entender como a vida acontece. Quantas vezes a gente acha que dá, a gente está construindo. O Vitor, com 19 anos, comprou o videogame dele, louvado seja Deus, né, Vitor? Eu fiz questão de não dar, e eu podia ter dado, irmãos. Fiz questão de não dar. E tem muita coisa que eu não dou. Muita coisa. Não dou mesmo. A vida, queridos, menos é mais. Menos é mais. A única coisa que mais é mais de Deus é mais de Deus. O resto, mais comida é obesidade. Mais comida é problema de saúde. Tudo que é mais, que ele está desequilibrado. Mais de Deus não. A única coisa que transborda é a graça de Deus em nós. Isso precisa ser transbordante. O resto nós não precisamos. O propósito de Deus para conosco é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nós precisamos do pão necessário do dia. A vida se dá por poucas coisas ao longo do dia.
poucas coisas, pouca comida. Irmãos, impressionante o tanto que eu tenho mudado os meus hábitos alimentares. E a gente olha e fala assim, meu Deus, para que isso? Coisa maluca, que vida maluca que a gente vive. E como a gente vai aprendendo a viver. E olha que eu já tinha ido à Argentina e eu fiquei impressionado, porque lá em casa, se tivesse uma panela de arroz e feijão na geladeira e um ovo para fritar, eu falava assim, Renata, não tem janta não? Aí você vai na Argentina, lá tiver pão e carne, tem janta, tem almoço, tem tudo. Só pão e carne. Se tiver batata, show de bola. É cultura. Então a gente está muito envolto a hábitos. E a vida é feita de hábitos. Você vai num restaurante na Argentina, você pega o cardápio, pão de não sei o quê, pão de não sei o quê, carne de não sei o quê. É isso. Você acha que vai ter maionese, salpicão, pernil, não sei o quê? Não, gente, tem não. É outra cultura. E muitas coisas são o que nós fazemos. O que descobri, tão somente isso, Deus fez o ser humano reto, ou seja, perfeito. O ser humano foi criado perfeito. Mas daí ele abraça tantas coisas, se envolve em tantas coisas, só o Senhor é Deus. Ainda em Eclesiastes, né, capítulo 8, versículo 12 e 13. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Queridos, a gente precisa pensar esse relacionamento com Deus. Hoje de manhã eu preguei aquele texto de Crônicas, onde Davi faz o censo, e Deus reprova a sua atitude, e Deus fala para Davi, Davi, como você pecou, escolhe aí agora 3 ações na sua vida. Ou eu vou te dar 3 anos de fome para você e o povo de Israel, ou eu vou te dar 3 meses onde os seus inimigos vão ter vitória contra vocês vão morrer ao fim da espada, ou eu vou te dar 3 dias, só 3 dias, onde o anjo do Senhor vai passar com a espada. E aí qual é a resposta de Davi? Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque só o Senhor é misericordioso. Então nós precisamos entender, queridos, que o nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus nós precisamos temê-lo, e esse texto vai dizer que aquele que teme ao Senhor, mesmo que erre, mesmo que peque, se houver temor a Deus, se ele volta para Deus, ele alcança misericórdia, ele alcança favor. Nós precisamos ter isso claro com o nosso Deus, porque nós precisamos fazer o caminho de volta. Queridos, sem santidade ninguém verá a Deus. Davi, embora fez um monte de coisa errada, a Bíblia o tem pelo o homem segundo o coração de Deus. Queridos, o que nós devemos fazer? Temer ao Senhor. Porque quando tememos, encontramos misericórdia. Encontramos favor de Deus. Amém, queridos? Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, cuidado, aquilo que vem para você fazer, lembra do senso de eternidade? Ah, amanhã eu faço. Não, que veio à sua mão, faça,
porque vai chegar um tempo que se chama morte, que é o fim da nossa jornada, algo que é sepultura. Lá não tem sabedoria, não tem obra, não tem projeto, não há conhecimento algum. Então você precisa tomar uma decisão hoje, porque hoje chama presente, e Deus é Deus de misericórdia, que nos dá presente para que nós possamos ser alcançados, abraçados, envolvidos, para que nós possamos aprender a viver essa vida. Nós precisamos aprender a viver a vida. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça. Faça, querido. Faça. O que Deus confiou a você? O que você não tem feito? O que você falou que ia fazer em 2023 e não fez? Queridos, é um privilégio fazer para Deus. Como é bom poder servir ao Senhor. Vamos em Eclesiastes 11. Irmãos, lembra que a gente vem construindo uma linha de raciocínio. Deus fez tudo grandioso, Deus fez tudo perfeito, tudo que Deus fez é bom. Esse homem não pode estar sozinho, esse homem precisa construir. Tudo que vier à nossa mão é para fazer. E aqui agora ele vem num texto que eu amo a tradução NTLH, mas eu vou ler na minha NAA. Talvez a sua vai ser aí. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Tem uma tradução aí que ela é top demais. Ela vai dizer assim, olha, invista na bolsa de valores, invista em ações, invista o seu dinheiro aí também em fundos imobiliários, também tenha poupança, tenha vários lugares o seu investimento dinheiro, compra um imóvel, porque você não sabe o que vai dar certo. Então, invista em vários lugares, porque no devido tempo virá o retorno. Qual que é a sua versão aí, Marcelo? Marcelo, qual que é a sua versão aí? A minha igual a NA? Depois você olha na NTLH, conhecia? Depois você lê para você ver. Muito atual. Falta dizer, você não investe em poupança não, gente, pelo amor de Deus. Falta fazer isso. É engraçado que a vida cristã, ela precisa andar para frente, em crescimento. E quando a gente pensa a vida cristã limitada financeiramente, irmãos, a gente é filho, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, e Ele é quem nos prospera, e é Ele que nós lançamos sobre as águas, e águas vem falar de quê? Do Espírito Santo, irmãos. Quando nós lançamos nele, irmãos, vai voltar, vai multiplicar, vai crescer, vai render. Irmão, quando nós confiamos no Senhor, quando nós dependemos, e lançar um bumerangue, é um negócio espetacular. Quem sabe o que é bumerangue? Pouca gente, né? Bumerangue é aquele negócio que você joga assim, ele parece um L, né? Você joga, ele vai longe e volta na sua mão. Então, quando nós confiamos no Senhor, é igual quem sabe, quem conhece o bumerangue. Ele lança, aquilo volta na mão dele. Vai longe e volta na mão dele. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós lançamos as coisas no Senhor, seja finança, seja a nossa vida, milagre, não me pergunte, que o trem vai lá na frente e volta, mas volta, irmãos. Mas volta, amém mesmo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós dependemos dEle. Mas o texto tem um versículo 2.
Irmãos, não adianta você investir, não adianta você fazer muitas coisas. Você pode ser PhD em finanças, você pode ter uma conta bancária legal, mas se você não repartir, se você não entender o princípio de repartir, você não vai crescer. Se você não entender que há um princípio entre Deus e Mamon, você não vai crescer. Quer prosperar? Entenda o que é se lançar no Senhor. Entenda o que é confiar no Senhor. Entenda o que é repartir. Queridos, e é tão legal porque o próprio texto diz, né? Porque você não sabe o mal que sobrevirá. Hoje eu posso estar no lugar de dar. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas a vida está acontecendo, amanhã eu posso precisar receber. E quem de nós aqui vai ser egoísta e de não saber que amanhã eu posso estar numa outra posição? Por quê, queridos? Vai ler o livro de Eclesiastes. A vida está acontecendo. E a mesmo sol que vem para o justo, vem para o injusto. A mesma chuva que arranca ali um telhado de um não crente, arranca um telhado de um crente. Então nós não temos o domínio pleno da vida. Nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. E nós aprendemos a confiar no Senhor. E nós temos certeza que quando nós lançamos esse pão, essa provisão sobre a água, ela volta, ela multiplica. Como multiplica? Se as nuvens estão cheias, continua o texto, derramarão chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, ou no lugar em que cair, ela ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Queridos, presta atenção, se a gente não entender, se a gente ficar assim, essa fala é legal, tudo que o pastor falou aqui até agora é muito legal, não vai mudar a sua vida. Reconhecer a mensagem, reconhecer a importância. Aqui o texto está dizendo, quem somente observa, ou quem somente escuta, não acontece nada. Mas, se você semear, vai acontecer algo. Se você semear, vai acontecer algo. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Ah, lembra do senso de eternidade? Ah, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu invisto. Depois eu vou aprender a mexer com o mercado financeiro. Tudo bem. O que olha para a nuvem, nunca fará a colheita. Irmãos, o cristão ele anda contra o vento. O cristão não confia, não é no que os olhos veem. Nós não andamos por vistas, nós confiamos no Senhor. Amém, queridos? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende a obra de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente, semeie de manhã, semeie à tarde. Não fique de braços cruzados. Não fique de braços cruzados. Não fique de braços cruzados. Não fique aí parado improdutivo. Porque você não sabe qual irá prosperar. Se o que você investiu, se o que você plantou, se o que você compartilhou, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Irmãos, a gente faz muita coisa, a gente constrói muita coisa, mas em tudo a gente vê Deus. Em tudo a gente vê Deus.
Amém, irmãos? Tudo nós precisamos ver Deus, contemplar Deus. Queridos, não é possível pensar dinheiro sem relacionamento. Não faz sentido ter para não ser, para não viver, para não construir, para não compartilhar, para não repartir. Eclesiastes 12, 1 e 2. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Queridos, lembrem do seu Criador. Queridos, não esqueça do Criador. A gente pode fazer muita coisa certa, mas tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Tudo volta para ele. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Eu não vou servir a Deus não, porque eu tenho esse senso, né, de eternidade. Estou muito novo ainda para servir a Deus. Deixa eu me prostituir, viver uma vida avacaiada. Aí na hora que estiver doente, vai buscar a Deus. Na hora que tiver um bagaço, vai buscar a Deus. É o que o mundo fala. Queridos, a conta chega. A conta chega. A vida está acontecendo. E o texto está falando, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Quantos jovens nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baixa a mão aí, varão, baixa a mão aí. Baixa a mão aí, irmã. Tem mais um lá no fundo, lá, ó. Esse texto é para vocês. Lembra-te do teu Criador, hoje que você é jovem. Marcelo também entra, né? Não contei ele, não. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Por que antes? Por que antes, Vitor? Porque lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Por que antes? Porque vai vir os maus dias, meu filho. Isaac, vai vir os maus dias. Prepara, vai vir os maus dias. Pastor, mas o senhor é profeta do caos? Não, querido, eu estou lendo o que está na Bíblia. Eu tenho certeza que vai vir os maus dias, e vem na minha vida, mas eles não me sucumbiram. Eles não me destruíram. Virão os maus dias, e eles voltarão, irmãos. Mas não nos destruirão. Jovem, cuidado. Os maus dias sempre vai e vem. Não há nada de novo sobre a terra. Lembra que eu falei do déjà vu? Parece que eu já vivi isso antes. Isso sempre vai voltar a acontecer. Guarda o seu coração, vigia. Porque todo dia o pecado vai vir bater a sua porta. Todo dia você vai ter que avaliar. Eu sigo a Deus ou eu vou viver nessa vidinha mais ou menos minha braçado com o capeta? É uma decisão sua, queridos. É uma decisão sua. É uma decisão sua. E vocês têm que tomar ela diariamente. Como eu entrei nisso aqui, né? Vamos no versículo 9 do capítulo 11. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração. Anda no caminho que satisfaz o seu coração. Quer viver do seu jeito? Viva do seu jeito.
que agrade aos seus olhos. Anda, vai fazendo do jeito dos seus olhos, do jeito que você pensa. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá conta. Ei, é isso aí que você está achando que é certo? Agora vem aqui prestar conta. Não é eu, você não vai prestar conta, não é para mim não. Afaste-se do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude é a primavera da vida. Primavera da vida é coisa gostosa, queridos. Cuidado, cuidado, não destrua a melhor fase da sua vida. Não troque por coisas que valem menos. Cuidado. Cuidado com a sua adolescência. Cuidado com a sua juventude. Cuidado com a sua santidade. Voltando para o texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venha o seu dia. Por que lembrar de Deus? Porque muitas das vezes nós deixamos Deus à margem da nossa vida. Deixamos Deus à margem. Deixa eu lembrar de Deus aqui, né? Irmãos, cuidado, lembre-se do Senhor. Não coloca Deus à margem da sua vida, não. Porque virá os maus dias. E aí você vai correndo lá só quando vem os maus dias? Lembre-se do seu Criador antes que escureça o sol, a lua e as estrelas, e a nuvem voltem depois da chuva. Lembra-te. E para encerrar, queridos, os dois últimos versículos de Eclesiastes, versículo 13 e 14, do capítulo 12. De tudo que se ouviu, de tudo que nós falamos aqui essa noite, o mais importante é, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Queridos, lembra que eu falei que vale como as coisas terminam? O que vale é como tudo termina. A gente precisa ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Irmãos, deseje, engravide, deseje, mas seja coerente. Não queira o mundo se você nem dá conta. Analise o que você precisa. O projeto de Deus é o pão nosso de cada dia. Quando a gente entende essa verdade e a gente come dessa verdade, que a gente vê esse pão diário acontecer na nossa vida, a gente fica saudável, a gente fica leve, o dia é mais gostoso, a gente não tem que tomar bicarbonato, sal de fruta, porque está empachado. É mais gostoso a vida, queridos. Dependa do Senhor, viva para o Senhor, volte-se para o Senhor. Esqueça os dias de outrora que foram dias de glória, porque não é sábio entender que antes era melhor. Nós precisamos saber viver esse tempo. Nossos filhos precisam de ajuda para viver esse tempo. A igreja de hoje precisa ser efetiva, ser funcional, ser espiritual para esse tempo. Feche seus olhos. Como precisamos temer ao Senhor. Como o mundo lá fora está confuso. Quanto tantas coisas vêm nos sucumbir
tentam nos destruir. Pai, nós dependemos, ó Deus, é do Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Pai, nós confiamos é no Senhor, nós dependemos é do Senhor. Pai, a Tua palavra fala que uns confiam em carros, Pai, uns confiam em cavalos, uns confiam em tecnologia, uns confiam em instrumentos de guerra. Pai, nós somos, ó Deus, totalmente, ó Deus, dependentes do Senhor. Pai, nós não somos capazes de vencer o dia de hoje. Pai, nós não damos conta do amanhã. Pai, nós não damos conta dos nossos filhos. Pai, nós não sabemos resolver muitas coisas, mas cremos num Deus que habilita as nossas mãos. Nós cremos num Deus que nos dá sabedoria. Pai, nós cremos num Deus que é sobre nós. Pai, nós cremos num Deus que fortalece os nossos pés. Nós cremos num Deus que nos faz andar. Pai, nós cremos num Deus que nos dá direção. Pai, nós cremos num Deus que salva, num Deus que cura. Pai, num Deus que liberta. Pai, santo e poderoso é o Teu nome. Pai, santo e poderoso é o Teu nome. Pai, aqui está a Tua igreja. Pai, nós aqui, como diz o texto, aqui o pregador, quantos problemas nós mesmos arrumamos, problemas de relacionamento, problemas, ó Deus, diversos com filhos. Pai, quantas vezes não somos sábios para com a nossa casa, até mesmo dentro da igreja. Pai, criamos situações, ó Deus, de desconfortos. Pai, nos dê graça, Pai, nos dê sabedoria. Pai, que nós não sejamos esse velho que não se deixa aprender, que não mais cresce. Pai, que nós não sejamos soberbos, Pai, que não haja, Deus, transformação em nós. Pai, que somente o Teu Espírito Santo opere, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar. Pai, que a obra que o Senhor começou sobre a minha vida, Pai, sobre o nosso ministério, sobre as nossas vidas, sobre cada vida, sobre cada lar, Pai, cada família aqui representada, Pai, que o Senhor conclua. Pai, conclua a Tua obra. Pai, o Senhor não nos fez para que fôssemos só, o Senhor não nos fez para que ficássemos tristes. O Senhor é Deus que tem alegria, o Senhor é Deus que tem provisão, o Senhor, ó Deus, é aquele que edifica, o Senhor é aquele que prepara as nossas mãos, o Senhor é aquele que nos põe de pé. Pai, o Senhor é aquele que nos sara. Pai, o Senhor é aquele que nos edifica. Pai, o Senhor é aquele que levanta o caído. Pai, o Senhor é aquele que tem misericórdia quando nós erramos. Pai, o Senhor é aquele que é provedor. Pai, o Senhor é aquele que é acolhedor. Pai, seja o Senhor sobre nós. Pai, nos ensina a caminhar, Deus, na Tua presença. Pai, nos ensina a viver as nossas vidas. Pai, que as nossas lutas, as nossas frustrações não venham nos abater. Pai, que como a mensagem do culto da manhã de hoje, Pai, que nós possamos, após os nossos erros, edificar altar, ir à Tua presença, restabelecer a comunhão com o Senhor. Pai, estar na Tua graça. Pai, nós somos dependentes do agir do Senhor, e Pai, nós trazemos aqui em memória o nosso Criador. Pai, porque o Senhor é poderoso. Pai, nós sabemos que basta uma palavra do Senhor, haja luz, e tudo se faz luz. Pai, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor. Pai, pedimos aqui que somente o Senhor venha aqui sobre a Tua igreja. Pai, venha sobre os nossos jovens. Pai, santifica os nossos jovens. Pai, que essa palavra que hoje ministrada venha sobre a vida deles. Pai, que haja santidade, que haja transformação, que haja experiência. Pai, que haja salvação. Pai, ficou claro aqui hoje que como as coisas terminam com o julgamento, termina onde nós prestaremos conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que nós fizemos, que até aquilo que está oculto aos nossos olhos, nós prestaremos conta. Pai, o Senhor, ó Deus, criou-nos, ó Deus, perfeitos. Pai, o Senhor nos fez homens e mulheres. Pai, o Senhor preparou tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é grandioso. Pai, nós não somos cachorros. Pai, nós não somos, ó Deus, aquilo que nós queremos. Pai, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós.
Pai, nós temos, ó Deus, um Deus que é Pai, um Deus que é poderoso, ó Pai, um Deus que é sobre todos, e nós dependemos do Senhor, nós confiamos no Senhor. Pai, seja sobre a vida dos nossos queridos, seja sobre a vida do mais, ó Deus, da criança menor, Pai, ao mais ancião. Pai, ó Deus, vem agir sobre a vida de cada um, santifica o teu povo, Pai, santifica o teu povo, Pai, que haja graça, que haja crescimento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Vamos adorar o Senhor neste lugar. Coloque-se de pé, entregue o seu coração a Jesus nesse lugar.